Olá, mais uma vez, Dr. Flávio Krizanovski Júnior estará conosco a partir de agora para falar um pouquinho sobre causas e necessidades. Dr. Flávio Krizanovski Júnior, ele é biólogo, tem pós-doc, mestre em microbiologia, doutor em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, coordena o Ministério Amizades Verdadeiras como diretor desde a sua fundação. Fique com os momentos que se seguem à vontade, doutor. Muito obrigado, Fabi. Obrigado a todos também pela presença. É uma alegria estarmos aqui nesse congresso do Ministério Amizades Verdadeiras, né, trocando informações, aprendendo juntos. É uma satisfação muito grande compartilhar o nosso conhecimento. Eu faria aqui faria uma apresentação sobre as necessidades emocionais e as causas da atração pelo mesmo sexo, tá? Antes só de começar essa apresentação, eu queria lembrar, né, como o Léo colocou muito bem, que o Ministério ele não trabalha com terapia reparativa ou cura gay, né? Nós temos uma cosmovisão cristã, bíblica, então as pessoas que buscam o Ministério, em geral, são pessoas que também têm essa cosmovisão, não é para que elas se tornem heterossexuais, mas vocês verão na minha apresentação que, em geral, as pessoas com a atração pelo mesmo sexo a gente tem inúmeros trabalhos mostrando isso, questões emocionais bem fortes, né? E nós vamos entender aqui hoje, eu vou mostrar uma proposta, uma explicação aí, né, que a gente tem trabalhado e também uma proposta de explicar quais são essas necessidades e o porquê desse maior índice de ansiedade, de depressão, né? Então, o nosso objetivo é o bem-estar integral, né? Que a pessoa esteja bem, biopsicossocial, espiritual também. Esse é o objetivo do Ministério. O Ministério também existe para ajudar a liderança da igreja, pastores, outras pessoas que fazem parte da igreja, a entender quais são essas grandes necessidades que as pessoas com atração pelo mesmo sexo possuem e receber melhor essas pessoas, ajudá-las nas suas necessidades mais profundas, tá? Esse é o nosso objetivo e melhorar a saúde mental, tá joia? Então, é bem diferente, né, de uma cura gay ou de uma terapia reparativa. Nós respeitamos, entendemos que cada pessoa tem o direito de viver a sua vida como ela pensa ser melhor, não é? Então, nós estamos aqui para trabalhar com aquelas que têm a mesma cosmovisão que nós temos, uma cosmovisão bíblica, e querem aprender, conhecer outras explicações, outras visões, para poder aprimorar a sua saúde, tá bem? E permanecer bem com Deus, né, consigo e com as demais pessoas. Então, tá ok. Eu vou compartilhar aqui alguns slides e aí nós vamos conversando, tá? Sobre aquilo que eu vou mostrando para vocês. Perfeito. Eu vou mostrar para vocês primeiro alguns artigos, tá? Esse é do British Journal of Psychiatry, mostrando alguns pontos sobre a saúde emocional, mental de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, tá? Então, esse aqui, ele fala, né, sobre a população de pessoas não heterossexuais na Inglaterra, tá? E eu já coloquei aqui a tradução, tá, das conclusões, né? Este estudo corrobora dados nacionais de que pessoas com orientação não heterossexual reportam elevado nível de problemas relacionados à saúde mental, além de usarem mais os serviços de saúde. Então, vejam que interessante, né? Eu trouxe agora aqui uma revista, um artigo científico da área de pediatria, tá? Que é esse estudo aqui, que ele fala sobre o ambiente social, tentativa de suicídio em jovens lésbicas, gays e bissexuais, tá? Olha as conclusões que eles chegam aqui, né? Aqui estão os resultados em inglês. Eu já fiz aqui uma tradução para facilitar para nós. Quais são as conclusões? Jovens gays e lésbicas foram significativamente mais propensos a tentar suicídio nos últimos 12 meses, quando comparados com heterossexuais, né? Essa proporção foi de 20,5%, a tentativa de suicídio para quem tem atração pelo mesmo sexo, contra 4,2%, né, daqueles que não têm atração pelo mesmo sexo. Então, 5 vezes mais, tá joia? A explicação dada
para esse maior índice de suicídio, a explicação mais corrente é a de que essas pessoas sofrem homofobia. E é verdade, muitas pessoas sofrem mesmo homofobia. Só que quando a gente começa a olhar mais atentamente e começa a olhar dados de países desenvolvidos, como Holanda, Suécia, Noruega, né, Dinamarca, a gente percebe que esses dados continuam altos, né? E a homofobia por si só não justificaria esses dados tão altos. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma teoria, né, que foi publicada ano passado numa revista americana, um artigo que eu escrevi, e que a gente propõe outras explicações, tá, outras possibilidades para esse mal-estar que afeta tantas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, tá bom? Aqui, nesse estudo dos jovens que vocês viram ali 5 vezes mais, eles fizeram 2 grupos, né? Um grupo que ficou num clima negativo, né? Um clima, então, que tinha homofobia, um clima que não tinha nenhum tipo de apoio social, e depois pegaram os jovens que tiveram uma ajuda no clima positivo, no clima que o jovem não tinha, né? Aí não era exposto à homofobia, né? E olha que interessante, este ambiente mais positivo, ele auxiliou em torno de 5%, diminuiu em torno de 5% as tentativas de suicídio. O que nós percebemos? Que um ambiente positivo, um ambiente protetor, né, um ambiente que não tem homofobia, ele pode auxiliar, mas ele não justifica. Vejam, a gente continua com uma 20 vezes, né, 20% a tentativa de suicídio contra 5% dos heterossexuais. Tá? Então, a homofobia por si só, ela não consegue justificar esse alto índice de suicídio em pessoas com atração pelo mesmo sexo, tanto jovens quanto adultos em diversos países, né, que são considerados. Esse estudo eu trago para vocês, ele é muito interessante, porque os autores trabalharam com casais casados, homossexuais, tá? E a pergunta deles foi, casais homossexuais, né, homoafetivos, eles têm um risco maior do que casais heterossexuais? Essa foi a pergunta do estudo. Então, vejam bem, são pessoas, né, que elas já se assumiram, estão vivendo com outra do mesmo sexo, e a pergunta desses pesquisadores foi bem interessante. Será que ainda continua aquela tentativa alta de suicídio? Será que ela persiste, né? E olha que interessante aqui. Aqui tem os resultados. Eu vou aqui colocar a tradução. Os riscos de suicídio, né, ele foi maior em casais gays do que casais heterossexuais. Entre os casais homoafetivos, gays, o risco foi 3 vezes maior, né? Então, mesmo num país tolerante como a Suécia, esse estudo foi desenvolvido na Suécia, ficou evidente que casais gays possuem o maior risco de suicídio, tá bom? Então, mostrando aí que mais uma evidência, né? A ciência não comprova nada, a ciência evidencia fatos, né? Que não seria só a questão da homofobia que estaria colaborando para este alto índice de suicídio. Quero compartilhar com vocês aqui o que disse o Christopher Stultz. O Christopher Stultz, ele é um psicólogo, pesquisador, tá? Ele é homossexual ativo, né? Ele escreveu um artigo que eu vou ler aqui com vocês, né? Ele pesquisa saúde mental de homossexuais comparando com heterossexuais. É essa a especialidade dele. Olha o que ele escreveu, né, numa revista, a conclusão que ele chega, né, das suas observações, do que ele pesquisa. Está aqui entre aspas. A igualdade no casamento e as mudanças no status legal foram uma melhoria para alguns homens gays, mas para muitas outras pessoas foi uma decepção. Tipo, temos esse estado legal, mas ainda falta alguma coisa. O que ele fala no artigo dele? Que, inclusive, esse artigo foi retirado, depois de uma semana, esse artigo foi retirado, tá? Da internet. Ele fala o seguinte, que os homossexuais conquistaram várias coisas, né? Casamento, direito de se casar, não é? Mudanças legais, mas ele diz que ainda falta alguma coisa. Ele está se referindo, ele fala também nesse artigo sobre a saúde mental, né? Que falta alguma coisa, né?
mesmo as pessoas tendo direitos garantidos pela sociedade, fica faltando algo. E a minha pesquisa ela vai nesse sentido, tá? Uma proposta para a gente entender o que é esse algo que está faltando, por que esses índices de tentativa de suicídio continuam tão altos, certo? Então, a pergunta que, colocando esse quadro, né, a questão emocional primeiro, vem uma pergunta aí que todo mundo se faz, né? Será que a homossexualidade ela é genética ou adquirida? Eu vou me debruçar um pouco, então, sobre essa questão, que tem bastante a ver com a minha área, né, da biologia, para a gente depois ir para a proposta que a gente publicou no artigo científico, tá? Quando a gente entra nessa área da genética, a gente de cara lembra de gene, né? E gene, a gente pensa que os genes, então, eles são responsáveis por características físicas, emocionais também, né? E isso é verdade. Quando a gente diz que algo é genético, será que então é algo imutável, né? Que está ali intrínseco no gene, não pode ser mudado? Isso é uma pergunta interessante. Trago aqui para vocês esse quadro, esse slide, que ele mostra algumas anomalias genéticas que nós sabemos que são genéticas, tá? Por exemplo, a síndrome de Down, que eu penso que todo mundo conhece, né? O albinismo, né? Tem aqui também a fibrose cística, né? Que o Brasil está dando mais atenção para essa doença agora. Então, essas aqui são anomalias genéticas conhecidas. Se vocês perceberem, elas acontecem numa frequência baixa na população, menos de 0,5%. Tá? Quando eu olho a homossexualidade, ela está em torno de 2 a 4% e está aumentando as razões do porquê. Tá? Mas de cara eu já vejo aí uma dicotomia, uma divisão entre a questão da homossexualidade e a questão de anomalias genéticas, questões genéticas. Né? Quando eu vejo alguns transtornos emocionais, né, como depressão, ansiedade, desordens psicossomáticas, a homossexualidade está bem ali no meio, né, desses outros transtornos emocionais. Tá joia? Eu vou comentar com vocês agora 2 estudos. Um é do médico Simon Levey, ele publicou isso em 91, numa revista, né, que fez um grande estadalhaço na época. O Dr. Levey comentou que uma região do hipotálamo ele era menor em pessoas, em homossexuais, tá? Então, vamos ver um pouquinho como que ele pensou esse estudo. Isso foi publicado, teve um grande impacto, mas ele teve problemas metodológicos. Quais foram esses problemas metodológicos no artigo que ele publicou? Baixo número de indivíduos, tá? Ele trabalhou com 19 indivíduos, todos tinham HIV. O HIV, eu não sei se vocês sabem, mas é um vírus que ele se multiplica em células neuronais. E quando ele se multiplica em células neuronais, ele mata essas células. Então, ele poderia ter modificado essa região no hipotálamo, que foi observado no estudo do Dr. Levey. Tá? E todos esses 19 pacientes, né, eles usavam medicamentos que podem alterar regiões cerebrais também. Então, fica a pergunta, né, era porque eles são homossexuais, que tem essa região do hipotálamo menor, ou é por causa da carga viral, que estava alta, ou por causa da medicação que estava tomando. Ele não fez essa divisão, não fez esse controle, tá bom? Então, causa o efeito, né? O cérebro é muito plástico. Quando a gente sabe, hoje a neurociência mostra que atitudes que nós tomamos, mudanças de comportamento que nós fazemos, regiões do cérebro também são modificadas. Então, fica a pergunta, né? Causa ou efeito? Será que as pessoas são homossexuais por conta da hipófise menor, ou a hipófise ficou menor por conta da homossexualidade, né? Do sentimento homossexual? É uma pergunta muito interessante. O estudo dele nunca foi replicado, tá? Isso para a ciência é muito grave. Os estudos, os artigos científicos precisam ser replicáveis para ter uma roupagem científica, né? Isso para a gente é importante. E eu vou comentar com vocês um outro estudo do Dr. Hammer, em 93, né? Ele trabalhou com 80 irmãos homossexuais. O Dr. Hammer, ele diz ter encontrado, na época, né, uma região no cromossomo X. Todo mundo sabe, se lembra, né, que homens têm o par sexual cromossômico é XX, mulheres XX e homens XY, né? Então, o Dr. Hammer, ele pesquisando esses 80 irmãos, ele diz ter encontrado uma diferença aqui no cromossomo X, que é herdado pela mãe,
tá? Aqui está o cromossomo X, aqui tem um mapeamento genômico, né? Então, essa região, eles têm encontrado algo diferente, tá joia? No estudo dele, em 93. É um artigo científico que também fiz bastante estardalhaço na época, né? Eu vou pular um pouquinho essa parte. Erros que tinha no estudo dele, né? O autor não utilizou o grupo controle. Então, ele deveria ter investigado também os irmãos heterossexuais. Em pesquisa científica, a gente sempre trabalha com o caso e o controle, né? E isso não foi realizado nesse estudo científico, que invibializou esse artigo científico dele, né? E olha que interessante, saiu na revista Scientific American, de 95, que um dos assistentes de pesquisa do Dr. Hammer acusou de não mostrar resultados que teriam invalidado o seu estudo, tá? E desde então, outros pesquisadores, né, a gente tem 3 aqui, tentaram replicar os resultados sem sucesso, tá joia? E a declaração do próprio Dr. Hammer, que ele fez depois, em 98. Não são os genes que fazem com que alguém se torne homossexual. Atualmente, consideramos que o meio ambiente determina como esses genes vão se expressar, né? Então, o Dr. Hammer, ele está aqui falando a questão do meio ambiente, que o meio ambiente também é importante, tá? E vocês verão, quando eu for comentar o artigo que a gente publicou, que a gente considera também o meio ambiente como um fator muito importante, tá ok? Aqui eu vou comentar um pouquinho sobre epigenética. A epigenética é uma parte da genética mais moderna, né, que estuda os fatores ambientais e as modificações que esses fatores podem fazer na expressão dos genes, tá joia? Então, nós sabemos hoje que fatores ambientais podem ligar e desligar alguns genes, né? O que nós temos em relação à homossexualidade e epigenética? Então, eu fiz uma revisão grande, né? E encontramos o seguinte, que fatores ambientais como álcool e estresse podem alterar o comportamento sexual em ratos. Foi encontrado isso em 2017 por Walker e Gore, né? Em humanos, nós não temos nada consistente, né? Somente modelagens. Então, hoje, do ponto de vista da epigenética, a gente não tem nenhum estudo que linke, né, de uma maneira científica, que evidencie que fatores podem ligar ou desligar genes ligados à sexualidade, tá? Quero falar um pouquinho sobre hormônios e homossexualidade. Será então que a homossexualidade estaria ligada a algum tipo de disfunção hormonal? Será que os hormônios têm a ver, né, com a atração sexual, a orientação sexual? Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter, isso no ensino médio, né? Os homens são XY, mas os homens Klinefelter, eles são XXY, a gente chama uma trissomia, né, do par sexual aqui, e são homens que têm mais hormônios femininos, porque eles têm uma trissomia, eles têm um X a mais. Se vocês observam aqui nesse slide, tem um pouquinho de mama, a gente chama de ginecomastia, né, o termo técnico, os órgãos sexuais não são desenvolvidos, a distribuição de gordura é um pouco mais feminina, né? A ossatura também é um pouco mais feminina, não tão característica do sexo masculino. Então, vejam que interessante. Estes homens que têm mais hormônio feminino, foram feitas pesquisas científicas para ver qual que é a probabilidade deles desenvolverem a homossexualidade, de serem homossexuais. E os artigos mostraram que é exatamente a mesma probabilidade das pessoas que não têm Klinefelter. Tá? Então, hoje, cientificamente falando, nós não temos nenhuma evidência de que hormônios, né, estejam relacionados à orientação sexual. Os hormônios na espécie humana, eles estão relacionados, sim, com a libido. A libido é a intensidade sexual, né? Então, por exemplo, uma mulher na menopausa pode tomar estrógeno, progesterona para voltar à libido, que já existe, mas não vai mudar a orientação. E também para homens homossexuais, na década de 50 e 60, tratamento compulsório, né, era dado testosterona, né, que não modificou em nada a atração que já existia, tá bom? Já vamos caminhando um pouquinho aqui mais para frente. Eu vou... esse slide é o último da parte científica e pesada da genética, né? Eu vou comentar com vocês estudos que foram feitos com gêmeos, tá? Olha que interessante. Por que trabalhar com gêmeos é legal? Porque gêmeos monozigóticos ou gêmeos univitelinos, né, ou gêmeos idênticos, eles têm a mesma carga genética, eles são clones genéticos, né? Então, o que um irmão tem de carga genética, o outro também tem.
Olha que interessante, esse pesquisador, o Bailey, ele e o Pillar, né, em 91 eles fizeram a primeira pesquisa, em 93, depois eles retomaram em 2000 com uma metodologia melhorada, tá? O que eles observaram? Se um irmão tinha tendência homossexual, o outro gêmeo idêntico tinha 52% de também ter essa tendência, tá? E os não idênticos, 22%. O Bailey melhorou a metodologia no ano 2000 e ele chegou, né, em dados um pouco menores, ele encontrou que se o irmão tem a tendência homossexual, o outro tem 20% de ter, né, e entre os não idênticos, 10%. Ou seja, existe uma influência genética? Parece que sim, e essa influência ela gira algo em torno de 20%. Tá? Não é total, não tem uma grande penetrância que a gente chama, né? Porque se fosse uma influência muito forte, nós esperaríamos algo em torno de 100%, 90%, né? Se o irmão é homossexual, que o outro também fosse numa probabilidade alta aí. Mas essa proporção ela fica em torno de 20%, tá bom? 20 a 30%, considerando outros artigos científicos, como o do Kendler, aí também do ano 2000. Bom, daí é que eu entro com a minha pesquisa, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Aqui é um artigo que eu publiquei no Journal of Human Sexuality no ano passado, né? Que eu faço uma proposta das possíveis causas da homossexualidade, relacionando fatores ambientais e fatores genéticos também, tá ok? Aqui na parte biológica, com a revisão grande que eu fiz, né, nós não encontramos hoje nada ligado a uma região anatômica diferente no cérebro. Já comentei com vocês também com nada ligado à epigenética, nem hormônios, né? Mas eu faço uma proposta em relação à sensibilidade, tá? Estão aparecendo vários autores falando sobre a sensibilidade ou hipersensibilidade, e ela ocorre exatamente em cerca de 20 a 30% da população mundial, né? O que são as pessoas hipersensíveis ou pessoas com alta sensibilidade? São as pessoas que elas têm uma sensibilidade, elas sentem mais, tá? E quando eu falo em sentir, não é só do lado emocional, mas é do lado físico também. Então, elas precisam de mais anestesia. São pessoas que não conseguem ficar muito tempo num ambiente fechado, num ambiente sonoro, com muitas luzes, né? Elas se incomodam mais. E do ponto de vista emocional, são pessoas mais emotivas, são pessoas mais empáticas, são pessoas que gostam mais de arte, de música, né, de literatura, são pessoas que expressam mais suas emoções e sentem mais as emoções, tá? Tem um temperamento mais sensível. Isto são pessoas altamente sensíveis, tá ok? Então, o que eu proponho nesse artigo? Que as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, isso já foi observado por vários outros autores, tá? Elas têm uma hipersensibilidade, elas são mais sensíveis, certo? Então, qual que é a proposta minha? Esse lado esquerdo aqui é a minha proposta, tá? Que a pessoa com atração homossexual, em geral, elas são mais hipersensíveis. Isto é herdado geneticamente, isto sim é uma questão genética, tá? E do outro lado, eu peguei uma autora chamada Elizabeth Moberly, né? Ela é uma psicanalista canadense, ela fala da ferida de gênero. Então, eu vou comentar o que seria essa ferida de gênero que contribuiria para a tendência homossexual, tá bom? Só um pouquinho antes, eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. O menino que é hipersensível, tá? Que herdou a hipersensibilidade, naturalmente, ele vai se identificar mais com quem, né? Quem, em geral, são mais sensíveis, a mulher ou o homem? As mulheres, né? Então, esse menino, naturalmente, ele se identifica mais com a mãe. E ele acaba passando mais tempo com a mãe, se identificando mais com a mãe, e acaba não se identificando tanto com o seu pai, tá? Exatamente por ser hipersensível, né? E perceber que entre o pai e a mãe é mais parecida com ele. Esse menino hipersensível, nós aprendemos por modelagem. Ele pode começar a imitar alguns traços, alguns trejeitos da mãe e adquirir alguns trejeitos femininos. Preste atenção quando eu estou falando nada de AMS ainda, tá? Esse menino que é mais quietinho, que é mais hipersensível, que adquire alguns trejeitos femininos copiados da mãe, porque é a pessoa que lhe dá mais atenção,
é a pessoa mais sensível que passa o tempo com ele. Quando ele for para a escola, quando ele for entrar em contato com outros meninos, ele pode sofrer bullying, né? Ele pode sofrer também mais abuso sexual, inclusive abuso psicológico também. Tem vários artigos científicos mostrando que muitos homossexuais sofreram abuso, em torno de 60%, as estimativas mais conservadoras aí, tá? Sofreram abuso sexual. Os autores desses artigos dizem que esses meninos sofreram abuso sexual porque eles eram homossexuais. Eu digo que não. Esses garotos sofreram abuso sexual porque eles eram hipersensíveis, tá? Eu não tenho a homossexualidade ainda, mas a hipersensibilidade, né, o trejeito feminino, faz eles serem presas fáceis de pedófilos, né? Porque o pedófilo faz uma leitura rápida, é um menino mais sensível, é um menino que vai ficar em silêncio, então é um menino que pode ser abusado, que eu posso abusar, né? E acontece muito abuso. Esses abusos, esse bullying, né? Muitas vezes a ausência paterna, o pai acaba ficando mais com os outros irmãos. Tem vários artigos falando quanto mais irmãos uma família tem, maior a probabilidade do filho mais novo ter atração pelo mesmo sexo. Não sei se vocês sabiam disso, mas nós temos vários artigos científicos falando sobre isso, tá? E a minha proposta que eu estou apresentando para vocês, ela explica isto. Alguns autores falam que talvez seria por ter vários irmãos homens, então talvez alguma doença, alguma questão autoimune, alguns anticorpos atacariam uma região neuronal desse último irmão e ele seria homossexual. Nós não temos evidência alguma disso, tá? Mas o que eu coloco como proposta? Quanto mais irmãos eu tenho numa família, maior a probabilidade de bullying, de abuso, para um menino que é hipersensível e que muitas vezes copiou alguns trejeitos da mãe, tá? Então, esse menino hipersensível, ele vai apresentar que sofre feridas, ele vai realizar um distanciamento defensivo. O que é esse distanciamento defensivo? Ele se distancia do universo masculino para poder se proteger, para não ser mais machucado, tá? Segundo Elizabeth Morbelli. Esse distanciamento e este bullying que esse garoto sofreu, para mim e para outros autores, são as principais causas de depressão, ideação suicida e a ansiedade generalizada, que é tão observada em pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, tá? Então, estou terminando um segundo artigo agora, falando sobre as dores de quem tem atração pelo mesmo sexo, dando todo o embasamento científico, né, para poder falar sobre isso, que a homofobia sozinha não consegue explicar o que nós estamos encontrando na atualidade, tá? Então, até aqui eu falei do distanciamento, falei da ferida de gênero, falei da hipersensibilidade, ok. Falta a pergunta principal, e a atração pelo mesmo sexo? Eu vou explicar agora. O que faz um homem sentir atraído por uma mulher sentir atraída por um homem, né? Já vimos que não é uma questão hormonal, né? A questão hormonal tem a ver com a libido, com a intensidade da atração, mas não com a orientação da atração. Então, nós sabemos que o que faz um homem sentir atraído por uma mulher e uma pessoa sentir atraída pelo sexo oposto é o simples fato de nós sermos diferentes. Um homem é diferente de uma mulher é diferente do homem, não só fisicamente, mas também emocionalmente, psiquicamente falando, né? Nós temos diferenças grandes, importantes. Isto causa atração. E daí eu faço para vocês uma pergunta. Um menino que cresceu distante dos outros meninos, um menino hipersensível, que não brincava com os outros porque ele fez o distanciamento defensivo, o menino que passou a sua vida, a sua infância, junto com outras meninas, se protegendo emocionalmente para não ser ferido de novo por outros meninos. Quando ele chega na adolescência, qual universo é diferente para ele? É exatamente o universo, né, masculino, né? É o universo que ele se distanciou, e aí começa a atração pelo mesmo sexo, tá? Então, este é o modelo que nós adotamos. Por que nós adotamos esse modelo? Porque nós percebemos que ele faz muito sentido, né? Nas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Ele bate bastante, né? Quando a gente ouve, conversa, né, com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, é o modelo que realmente faz todo sentido, tá? E para vários profissionais que trabalham, que atendem pessoas com atração pelo mesmo sexo, também relatam que é uma história
muito presente nas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, tá? Então, esse é o modelo que foi publicado, né? O que nós queremos com o Ministério Amizades Verdadeiras? Nós queremos trabalhar estas questões que levam à maior depressão, à maior ideação suicida e à ansiedade generalizada, tá? Nós trabalhamos no Ministério para diminuir os fatores que causam essas dores emocionais em demasia. Percebo que não tem nada a ver com cura gay, nem uma volta à heterossexualidade, tá bom? Como foi relatado, e várias outras pesquisas também relatam, que a maior parte das pessoas não vão desenvolver a atração heterossexual. Para nós, o importante é que a pessoa abandone o pecado e esteja bem com Deus, né, com ela e com as demais pessoas, né? Eu vou aqui para o último slide e daí eu vou falar um pouquinho da homossexualidade feminina para a gente encerrar essa primeira parte, tá bom? Então, quais seriam os motivos aí das questões emocionais, dos males emocionais tão presentes em pessoas que têm atração pelo mesmo sexo? O preconceito, com certeza, ele entra, né? O estigma, o vazio de gênero, o distanciamento defensivo que a gente viu, né? A ausência de vínculo. Tem vários artigos científicos dizendo que garotos que não se vinculam com o pai têm uma maior tendência a suicídio, a ansiedade generalizada, tá? Essas psicopatologias que a gente observa. Então, esses fatores todos, essa somatória toda levaria aos desajustes emocionais tão observados nas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, tá ok? Então, nós, no Ministério, trabalhamos estas questões, né? E o que a gente tem observado na prática, né? Muitas pessoas, nós tivemos casos de pessoas que entraram no Ministério que não conseguiam sair da cama, tá? Devido à tamanha depressão que estavam vivendo. E aí, é claro, né, com a ajuda psiquiátrica, e participando aqui também do Ministério, elas conseguiram ressignificar várias coisas das suas vidas e conseguiram se restabelecer completamente, né? Na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Então, isso bate com a realidade e tem uma evidência de que isso que a gente está falando tem um resultado? Sim, nós temos bastante evidência disso, tá bom? Então, eu termino aqui essa parte falando sobre os homens, mostrando essa é uma outra proposta, né, que explicaria as causas da homossexualidade, empírica, mas bastante baseada naquilo que a gente vivencia, né, na prática, com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Eu vou tirar alguns minutinhos aqui para falar sobre a homossexualidade feminina, e já adiantando para vocês que a homossexualidade feminina é muito menos estudada do que a masculina, tá? Por quê? Nós temos em torno, varia de autor para autor, mais de 2 a 3 vezes mais, 2 a 3 vezes maior a homossexualidade masculina do que a feminina, tá? E nós temos uma proposta de explicar por quê, né? Eu vou voltar aqui um slide. Falando aqui dos homens, dos meninos, o menino, ele tem que fazer um movimento que é se identificar com o pai, perceber que existe um homem que tem um corpo igual ao dele, né, para ele se sentir aceito nesse universo masculino, né? Então, esse menino, ele vai ter que resolver o Édipo, né, numa linguagem psicanalítica, ele vai ter que deixar a mãe e se identificar com o pai, tá? As mulheres não precisam fazer esse movimento, certo? As mulheres já estão ali identificadas com as mães. Então, o que a gente tem hoje? Então, o número de pesquisas com homens é muito maior, tá? Por essa questão. O que a gente tem hoje em relação à homossexualidade feminina? Eu falei para vocês que para os homens a figura masculina é muito importante. O que seria importante para as meninas, né? A mãe e o pai. A menina precisa perceber que ser mulher é bom, que ser mulher vale a pena. Então, se uma menina cresce num lar no qual o pai maltrata a mãe, ou no lar no qual a mãe é depressiva, está num casamento infeliz, né? A menina já vai tendo aí, já vai reverberando para ela, né, que a mulher sofre, né? Que mulher não é um ser feliz, que é impossível uma mulher ser feliz. Essas primeiras impressões são muito importantes, tá? Nós temos também vários casos relatados de abuso sexual que leva a um comportamento homossexual feminino,
uma menina que é abusada por um parente, a maior parte dos abusos acontece dentro de casa, vocês sabem disso, né? Então, uma menina que é abusada por um outro homem, ela vai desenvolver, muitas vezes, um asco, uma raiva em relação ao universo masculino, podendo vir a adotar um comportamento homossexual, né? E nós sabemos também que os relacionamentos homossexuais femininos, eles são muito mais uma questão não tão física, inicialmente, que nem se observa nos homens, mas muito mais questões de dependência e codependência emocional, né? A gente observa um envolvimento, uma dependência que é desenvolvida ali muito forte com uma outra amiga, uma outra pessoa, que parece que vai resolver todas as questões emocionais da dependente, né? E esse relacionamento de dependência e codependência, ele evolui para uma atração sexual muito forte, né? Nós temos autores se debruçando ainda sobre as causas da atração feminina, né? Mas como eu disse para vocês, os estudos são muito maiores aí na relação da homossexualidade masculina, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês compartilhando o nosso conhecimento e reforçando novamente, né? O Ministério tem por finalidade auxiliar essas pessoas para que diminuam essas questões emocionais, né? De sofrimento emocional que são tão observadas que tem atração pelo mesmo sexo, tá bom? Esse é o objetivo do Ministério, auxiliar também a liderança, pessoas da igreja, para que entendam quais são as necessidades profundas e como nós podemos auxiliar essas pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês, desculpa, né? Essa aula aí que a gente, de repente, ficou um pouco pesado, né? Mas é necessário, a gente entende que é muito importante compreender as causas, as necessidades, e todo o resto se desdobra depois disso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos ao Dr. Flávio, muito elucidativa a sua fala. De fato, todo esse conhecimento é necessário, né, e importante. Isso vai construir, perdão, isso vai construir aí a nossa concepção, o nosso estudo, né, o nosso conhecimento ao longo desse congresso.